Olá pessoal, começamos hoje o nosso último capítulo, o capítulo 7, que a gente vai tratar de sistema de partículas idênticas. Este capítulo 7 obviamente a gente vai tratar de forma resumida, né? Porque tem muita coisa que seria interessante falar nesse sistema de partículas idênticas, em particular no livro do Davidov. Tem um tratamento muito interessante, muito importante, exatamente para o sistema de partículas idênticas, que para quem for trabalhar com isso vale a pena depois dar uma estudadinha. A gente vai pegar só o início, né? O sistema de partículas idênticas, como o nome diz, né, nós vamos estudar do ponto de vista da quântica, o que acontece se a gente tem um conjunto de partículas, todas elas com exatamente as mesmas propriedades gerais, né? Então, esse tema ele é importante para pelo menos dois grandes ramos da física, que é a física de átomos e moléculas, átomos multieletrônicos e moléculas, e a física da matéria condensada, né? Então, não é possível a gente entender propriedades da matéria condensada, seja ela em que estado for, se é cristal, se é líquido, se é amorfo, enfim, se é um polímero, sem a gente entender alguns aspectos importantes da mecânica quântica de um conjunto de partículas idênticas. Em particular, na física do estado sólido, é importante os estados eletrônicos, né, por exemplo, em cristais, né? Os estados eletrônicos coletivos do conjunto de elétrons que compõem o material, né? E nas moléculas, obviamente, a propriedade dos elétrons, principalmente aqueles que promovem as ligações e assim por diante. Muito bem, então vamos começar com alguns aspectos gerais. E primeiro, o que é que a gente vai tratar? Então nós vamos considerar que a gente tem um sistema de N partículas, na qual a gente pode aplicar o limite não relativístico, ou seja, aquela última aproximação que a gente fez no capítulo anterior, que a gente só precisa considerar termos até V2 sobre 2, C2 na hamiltoniana de Dirac. Isso não é tão essencial, mas é só para dizer para vocês que a hamiltoniana que a gente vai considerar é a hamiltoniana clássica, não relativística, né? Hamiltoniana de Schrödinger, digamos assim, mais eventuais termos de correção relativística, né? Então, o potencial ele inclui a interação entre as partículas. Como eu tenho mais de uma partícula, se essas partículas tiverem carga, vai haver interação entre elas e a interação com campos externos. No caso de átomos multieletrônicos, tipicamente eu teria a interação elétron-elétron e a interação com o núcleo, né? No caso de um sólido, se eu estou falando de estados eletrônicos num sólido, eu vou ter a interação elétron-elétron e a interação de cada elétron com os vários núcleos que compõem o sólido. Numa molécula, eu tenho interação elétron-elétron e a interação de cada elétron com os diversos núcleos que compõem, ou os diversos átomos que compõem aquela molécula. E o W inclui, então, eventuais correções relativistas, que a gente não vai se preocupar muito com o termo W, principalmente porque não dá tempo, né? E isso aqui, na verdade, a gente inclui quando for falar um pouquinho mais sobre átomos, moléculas, em física atômica, molecular e na física de estado sólido. Muito bem, primeira coisa, se todas as partículas são iguais, se a gente volta para essa hamiltoniana, e são indistinguíveis, todas elas têm a mesma massa, μ, e aí a gente já está trabalhando com a massa reduzida. E o hamiltoniano, então, ele deve ser invariante se a gente permutar duas partículas, porque o que vai mudar aqui quem eu estou chamando de 1, 2, 3 até N. Como elas são todas iguais, a menos desse ordenamento que eu estabeleci e que é totalmente arbitrário, né, quem eu estou chamando de partícula 1, né, elas são todas iguais. Então, se eu mudar a ordem, no fundo é isso que eu estou dizendo, se eu mudar a ordem com que eu chamo quem é 1, 2, 3, isso não pode alterar nada o sistema físico, né? Muito bem.
Então vamos explorar um pouquinho isso, né? Já que a gente descobriu que o hamiltoniano ele é invariante por permutação de duas partículas, a gente já viu no capítulo sobre simetria que quando o hamiltoniano é invariante sobre alguma propriedade de simetria, aparece uma lei de conservação interessante, né? Então vamos considerar o operador PKL, que é o operador permutação que troca a partícula K com a partícula L. Então, se o hamiltoniano é invariante por permutação, em termos de linguagem de mecânica quântica, significa que o PKL e o H comutam, o que significa que o operador troca de duas partículas comuta com o hamiltoniano, então a gente já sabe, são variáveis compatíveis, ele pode ter valor bem definido num determinado autovetor de H, o que significa que a gente pode construir autovetores simultâneos de H com todos os PKL. Veja, é a permutação de duas partículas. Então, a depender do número de partículas que eu tenho inúmeros operadores de permutação de duas partículas. Todas as combinações possíveis de permutação de duas partículas que eu posso fazer. O que significa que o hamiltoniano vai comutar com todos esses operadores. Não é com troca de uma partícula específica com a outra, não, com todas elas, né? Então vamos dizer que a autofunção do hamiltoniano é escrito, e aqui eu vou usar ao longo desse capítulo tanto a linguagem de autofunções como o autovetor, lembrando que a autofunção é simplesmente um autovetor, é um vetor do espaço do espaço da mecânica quântica, né, escrito na representação das coordenadas, né? Então, vamos dizer que a autofunção do hamiltoniano é escrito genericamente por psi 1, 2, 3, onde os números 1, 2, 3 representam as coordenadas de cada partícula e a ordem que eles vão aparecer aqui representa estados quânticos que eu ranqueei numa determinada ordem, por exemplo, do menor energia para o maior, né? Então, um certo ranqueamento. Então, para determinar os autovalores de PKL, vamos pegar o exemplo de um sistema composto por duas partículas idênticas, que a gente vai usar muito nesse capítulo, o exemplo de duas partículas idênticas para a gente entender o comportamento, né? Então, a função de onda é psi1, 2, e da definição do operador psi1, 2, se ele é a permutação de duas partículas, ele troca quem é a partícula 1 com a partícula 2, o que significa que se o P12 agindo sobre psi de 12 vai gerar psi de 21, né? Mas se o estado for um autoestado de psi12 também, o que é que tem que acontecer? Psi12 agindo em P12, desculpa, agindo em psi12 tem que dar lambda psi12, que seria o autovalor, a equação de autovalores, né? Se a gente aplica novamente o psi12, o que eu venho? Psi12 ao quadrado é psi12 igual a lambda P12 do psi12, o que a gente vai ter uma coisa óbvia, que é psi12 ao quadrado, vai ser lambda, agindo em psi12 vai dar lambda ao quadrado psi12, se a função de onda psi12 é autofunção também do operador permutação. Se a gente usa a primeira relação, essa aqui, então eu vou substituir, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar de P12 de psi12, psi21, né? Então, isso aqui vai ficar P12 agindo em P12 psi 12 igual a lambda quadrado psi12, e eu vou ter então P12 em psi21, que é lambda quadrado psi12, mas P12 agindo em psi21 vai trocar a ordem de 1 com 2, volta então a psi12. Isso é óbvio, né? Se eu tenho duas partículas e eu permuto duas vezes essas duas partículas, eu volto para a situação original. Mas isso tem uma relação interessante, significa que psi12 é lambda quadrado psi12, o que significa que lambda quadrado tem que ser igual a 1, ou seja, lambda tem valores mais ou menos 1. Então, a primeira coisa interessante que a gente descobre é que os autovalores do operador permutação de duas partículas é mais ou menos 1, o que significa que ou a função de onda
preserva o sinal ou ela troca o sinal, né? Em linguagem de funções, a gente diz que é uma função simétrica ou antissimétrica em relação à troca das duas partículas, né? Se eu troco as duas partículas, ela preserva o sinal, ela corresponde a lambda igual a mais 1, é uma função simétrica. Se eu troco as duas partículas e ela troca de sinal, corresponde ao lambda menos 1, ao alto-valor do operador permutação menos 1, e ela é uma função antissimétrica, né? Muito bem. Vamos agora pegar um caso geral, genérico, de um sistema de duas partículas com uma determinada hamiltoniana. Isso aqui pode ser muito bem, nós vamos voltar isso aqui mais para frente, a hamiltoniana, por exemplo, que descreve os dois elétrons do átomo de hélio, né? Então a gente tem o termo de energia cinética, o termo de energia potencial externo, que nesse caso aqui seria a interação com o núcleo, né? E o termo de interação entre as duas partículas. Bom, a gente pode escrever uma solução tentativa, e aqui eu usei esse símbolo para dizer, eu vou escrever ou função de onda, ou a autofunção, ou o AutoCAT desse hamiltoniano, meio indistintamente nesse capítulo, exatamente para compatibilizar a linguagem do Davidov e do Sakurai, porque nesse capítulo eu peguei trechos do Sakurai que eu achei interessante, trechos do Davidov, para a gente montar, então, uma introdução ao sistema de partículas idênticas, né? Então, uma solução tentativa seria escrever, por exemplo, a função de onda simultâneo como o cat simultâneo das duas partículas, o produto de dois cats, onde o primeiro cat se refere à partícula 1, o segundo cat se refere à partícula 2, e K2', ou o que aparece aqui dentro, representa o conjunto de números quânticos que caracterizam o estado, ou seja, que caracterizam o vetor no espaço dos autovetores para uma partícula, né? Então é tudo agrupado nesses índices K' e K2'. Então a permutação de duas partículas aqui gera psi12, no fundo vai produzir para a gente o cat K2', K', né? Que também seria uma autofunção desse hamiltoniano, porque, de novo, quem eu estou chamando de 1 ou 2, então se esse for uma solução boa, vamos admitir que é, né? Então vamos admitir por hipótese que é. Daqui a pouco, mais para frente, a gente volta para ver como é que a gente faz isso aí, na verdade. Vamos admitir que isso aqui seja uma boa solução. Então, como quem é partícula 1 e quem é partícula 2 é irrelevante, ao invés de eu pôr a partícula 1 no estado com números quânticos K' e partícula 2 com números quânticos K2', se eu permutar, significa botar a partícula 1 com números quânticos K2' e K1 com número quântico K', também vai ser uma solução, né? E mais ainda, é uma solução, é um autovetor que é ortogonal. Se eu fizer o produto escalar desses dois, né, ou o produto interno, se K' e K2', os cats, K' e K2', são estados ortogonais, essas duas combinações também são ortogonais. Então são duas soluções igualmente possíveis, né? Agora veja que essa solução, se eu permuto duas partículas, leva nessa. Essa solução, se eu permuto as duas partículas, leva nessa. Então ela não tem uma propriedade de simetria em relação à permutação muito bem feita, não é definida, né? A simetria em relação à permutação não é definida. Eu pego esse estado, permuto as duas partículas, eu levo no de baixo, que é o que está dizendo nessa expressão, que são dois estados diferentes e ortogonais, né? Mas veja, vai ser solução para o hamiltoniano com a mesma energia, não é isso? Então, se é uma solução para o hamiltoniano com a mesma energia, significa que eu posso pensar uma solução geral que é uma combinação linear desses dois vetores. Ou em linguagem de função de onda, tem que corrigir aqui é C2, né? O copy-paste aqui, muito bem. Que também será uma solução do hamiltoniano com a mesma energia. E aí tem uma discussão interessante que o Sakurai apresenta, que é o seguinte:
O espectro, então, ele apresenta uma degenerescência adicional chamada degenerescência por troca ou degenerescência de permutação. Veja que eu tenho um certo número de estados que eu posso construir, né? Exatamente pelo fato de eu ter a partícula ser indistinguível e eu poder trocar quem eu chamo de 1 e de 2, ou seja, a numeração é uma numeração arbitrária e é muito mais didática do que realmente faz alguma diferença no sistema físico. Então isso cria uma degenerescência que eu tenho mais de uma possível solução com a mesma energia, né? Então, quando a gente tem uma degenerescência, a gente já discutiu isso no capítulo de propriedade de simetria, é um indicativo de que falta um número quântico adicional, né, para definir completamente o sistema, e esse número quântico adicional é exatamente a paridade. Então, que comuta com o hamiltoniano, né? O hamiltoniano é invariante por permutação de duas partículas, então ele passa a ser uma constante do movimento e integra, então, o conjunto de números quânticos que definiriam o estado do sistema. Duas possíveis combinações para os estados simultâneos de H e da paridade, então, significa eu tenho que buscar combinações lineares aqui que, ao permutar as duas partículas, ou eles ficam, ou eles mantêm o sinal, né, ou eles trocam de sinal. Então, duas combinações possíveis, mais ou menos óbvias, é esse ket que eu vou chamar K', K2' mais, que é a soma desses dois, é o sinal positivo aqui, é fazendo C1 igual a C2, com uma constante de normalização, que vai ser 1 sobre a raiz de 2, e aqui é tendo C1 igual a menos C2, e a certa constante de normalização é 1 sobre raiz de 2. Então veja que esse estado aqui eu chamei C+, porque ele seria o estado simétrico, né? Trocando quem eu chamo de partícula 1, que eu chamo de partícula 2, ele repete o K', K2' mais, e esse aqui, se eu troco K' por K2', ele troca o sinal, então eu vou obter menos K', K2' menos. Então, esse aqui seria um estado par e esse aqui seria o estado ímpar, né? Bom, existe uma forma mais geral de construir os operadores simetrizadores e antissimetrizadores, ou seja, operadores que pegam um estado qualquer e produzem uma função de onda simétrica ou antissimétrica para o sistema de duas partículas, que é escrever ele dessa forma. 1 sobre 2, 1 mais P12 para o simetrizador e 1 sobre 2, 1 menos P12. De forma que quando eles atuam num estado geral, aquele que é combinação linear, eles produzem os estados simétricos e antissimétricos. Então, se eu fizer agir esse operador ou esse sobre aquela combinação linear, né, sobre a combinação linear que a gente acabou de escrever, né, agindo sobre o K', K2', então essa, eu vou deixar aqui a continha para vocês fazerem. Se agir sobre esse estado aqui, ou o operador simetrizador ou antissimetrizador, a gente gera ao final exatamente essa combinação, né, meio C1, e aí acertando agindo sobre isso aqui, a gente obtém então essa relação, e aí acertando então essa constante como constante de normalização, aí eu imponho que esse estado tem que ser normalizado, e eu obtenho 1 sobre raiz de 2, e aí ficaria 1 sobre raiz de 2 mais ou menos, que é o estado produzido pela ação do operador simetrizador e pelo operador antissimetrizador. Muito bem, essa mesma análise pode ser estendida para N partículas. Ou seja, a diferença é que se eu tenho uma função de onda, voltando aqui, né? Se eu tenho esse ket aqui que na verdade tem N números quânticos, N estados quânticos, eu tenho produto de N estados, eu tenho que fazer todas as combinações possíveis, né? Inclusive de todas as permutações. A gente vai voltar a falar um pouquinho disso mais para frente, né? Mas a gente pode estender isso a um conjunto de N partículas usando essa mesma ideia.
E tem uma coisa importante que é o seguinte, na natureza, um conjunto de N partículas idênticas, ou é totalmente, a função de onda eu devia ter escrito aqui, né? A função de onda ou é totalmente simétrica ou totalmente antissimétrica em relação à permutação de duas partículas quaisquer. Então, essa é uma propriedade de simetria que a natureza escolheu. Não vai ter nunca um estado, apesar desse estado aqui, voltar. Apesar desse estado aqui, se esse estado, o ket, K', K duas linhas, ele é uma solução para aquela hamiltoniana, esse também vai ser o K duas linhas, K', e qualquer combinação linear deles também é uma solução. Matematicamente, significa que eu teria infinitas soluções. O que a gente sabe, na verdade, é que a natureza ela não é assim. De todo esse conjunto possível, ele só escolhe aqueles que têm simetria bem definida. Então, esse subconjunto que teriam infinitas combinações possíveis, né, basta eu sair variando o C1 e C2 à vontade e depois normalizando. Né? Mas um conjunto de N partículas idênticas na natureza, ou a função de onda do conjunto das N partículas, ou ela é totalmente simétrica ou totalmente antissimétrica em relação à permutação, a qualquer permutação de quaisquer das duas partículas. Então, eu posso escolher qualquer duas partículas no conjunto de N partículas e se eu permutar delas, ou a função de onda vai ser totalmente simétrica ou totalmente antissimétrica. Isso já de cara define dois tipos universais de partículas. E uma delas que está relacionada com funções de onda que são antissimétricos, que são chamados de férmions, e seguem o que a gente chama estatística de Fermi-Dirac. Em mecânica estatística, vocês vão estudar um pouquinho, com mais detalhes isso aí. Isso tem uma consequência importante. E são formados por partículas de spin semi-inteiro. Então, a natureza, inclusive, tem uma simetria interessante que depende do spin da partícula. Se a spin for semi-inteiro, a função de onda é antissimétrica, as funções de onda são antissimétricas, essas partículas são chamadas de férmions e eles seguem a estatística de Fermi-Dirac. Enquanto que para sistema de partículas de spin inteiro, a função de onda é totalmente simétrica em relação à permutação e segue a estatística de Bose-Einstein. E são chamados, exatamente com a estatística de Bose-Einstein, são chamados de bósons. Né? Então, alguns exemplos importantes de férmions, elétrons, os prótons, os nêutrons e assim por diante. Né? Alguns exemplos importantes de bósons, fônons, fótons, mesons, né? Átomos que têm um número par de elétrons, prótons e nêutrons, e aí vai ter possibilidade de ter o spin, né? Na natureza nunca foi encontrado, então, um sistema de partículas idênticas sem uma simetria de permutação bem definida. E o que é interessante é que o princípio de exclusão de Pauli, que foi percebido quando se estudava a configuração eletrônica dos átomos multieletrônicos, parece redundância, mas não é. Pauli enunciou esse princípio, e o princípio de exclusão de Pauli diz basicamente que eu não posso ter nunca dois elétrons no mesmo estado quântico. Tá? O que significa de cara, então, que eu não poderia nunca ter um elétron que pudesse estar numa função par ou numa função ímpar, né? Por permutação. Então, ele sempre vai ser, simétrica ou antissimétrica, né? Então, ele sempre vai estar numa função antissimétrica. Né? E eu não posso ter dois elétrons no mesmo estado quântico. Veja que isso está incluído naturalmente nessa propriedade geral de simetria por permutação. Né? Por exemplo, se eu pegar um estado do tipo K', é um estado possível? Sim. Eu colocar a primeira partícula
com o número quântico K' e a segunda partícula com o número quântico com conjunto quânticos K' também. Matematicamente pode ser uma solução para aquele hamiltoniano. Mas se eu troco K' por K', isso aqui é um estado simétrico, né? Então isso aqui, porque ele mantém o sinal do estado final. Então ele nunca pode ser usado para descrever férmions. Portanto, eu nunca posso ter dois elétrons com o mesmo estado quântico, ou dois férmions, a gente pode dizer de modo geral. Uma outra forma de ver isso é o seguinte: tudo bem, partículas de spin semi-inteiro têm que satisfazer, tem que estar em estados antissimétricos. Então, se a gente pega o estado antissimétrico, que é escrito por essa expressão, e eu coloco K2' igual a K', o que eu vou ter? A função de onda se anula. Tá? Então, o que mostra que é totalmente compatível. Então, a gente pode dizer que o princípio de exclusão de Pauli ele é uma manifestação dessa propriedade mais geral de simetria das partículas da natureza, de um conjunto de partículas da natureza, no caso, o princípio de exclusão de Pauli, dito especificamente para o elétron, mas a gente pode enunciar a partir dele para todos os férmions, né? Isso vale para qualquer conjunto de férmions, porque essas duas propriedades aqui valem independente de ser elétron, que é uma partícula semi-inteiro de spin meio. É uma partícula de spin semi-inteiro meio, mas eu posso ter partículas de spin semi-inteiro 3 meios, 5 meios, né? 7 meios, todas elas vão ter o mesmo tipo de propriedade. Como é um spin semi-inteiro, tem que estar relacionado a uma função de onda do conjunto de partículas, a um autovetor ou uma autofunção que seja antissimétrica em relação à permutação, e, portanto, eu nunca vou poder ter dois férmions no mesmo estado quântico. Isso traz uma consequência muito, mas muito importante mesmo na estatística de Fermi-Dirac, que vocês devem estar estudando na mecânica estatística, e principalmente na descrição que a gente vai ver em física de estado sólido, que é uma aplicação de tudo isso, tanto da estatística de Fermi-Dirac, quanto dessas propriedades da função de onda de N férmions, que é nos estados eletrônicos de cristais, por exemplo. Tá? Então isso tem uma consequência muito interessante quando a gente for olhar lá na física do estado sólido. Tá? Então, se eu pego de novo o exemplo para representar isso melhor, eu vou pegar o exemplo de duas partículas idênticas, que é o exemplo que nós vamos usar ao longo do capítulo todo para a gente entender direitinho. Né? Então, para duas partículas idênticas, nós temos somente duas possibilidades. Para férmions, a função de onda, o autovetor, tem que ser antissimétrico e ele tem que ser escrito dessa forma. Agora, para bósons, eu já tenho mais de uma possibilidade, né? Todas essas combinações aqui, elas são simétricas, né? Então, eu posso ter essa combinação, que é a soma de produtos do tipo K', K2', mais K2', K', ou eu posso ter os bósons no mesmo estado. Então, o ket K', K2', K2', também serve, né? Então, para duas partículas idênticas, para férmions eu teria somente um tipo de estado possível, mas para bósons eu posso ter mais de um estado possível. Então, esse aqui a gente diz que é um estado singleto, né? Eu já estou adiantando aqui porque é uma nomenclatura que a gente vai usar depois, mais para frente, quando a gente for falar, por exemplo, do átomo de hélio, que é o exemplo que a gente vai pegar, átomos multieletrônicos. E esse aqui, então, seria eu tenho 3 possíveis estados quânticos. Né? E é interessante, o livro do Sakurai faz uma comparação, que se a gente tivesse, porque quando a gente fala de férmions, a gente está falando da estatística de Fermi-Dirac, né? Na mecânica estatística. Bósons, a gente está falando para a estatística de Bose-Einstein. Né? E se a gente fala para partículas clássicas, aí eu posso ter qualquer combinação, né? Aí, aqui eu teria para férmions um único tipo de combinação possível, para bósons 3 combinações possíveis, e se a partícula é clássica, todas as soluções são possíveis, né? Então eu teria qualquer combinação.
K', K', K duas linhas, K duas linhas, K', K duas linhas, K duas linhas, K', todas elas, então eu teria 4 possibilidades. Então, esse fato da gente ter um diferente número de possibilidades para um conjunto de N partículas, no caso 2 partículas idênticas, tem um impacto direto no comportamento estatístico dessa coleção de partículas, e é por isso que eles dão origem a 3 diferentes estatísticas, né, que a gente chama da estatística de Fermi-Dirac, Bose-Einstein e Maxwell-Boltzmann, que é partículas clássicas. Tá? Bom, mas essa aula aqui já ficou comprida, eu vou encerrar por aqui. Na próxima, nós vamos começar agora um exemplo, que é o sistema de 2 elétrons, especificamente já preparando para, ao final, a gente tratar o átomo de hélio, que talvez seja um exemplo mais importante, que a partir daí é que é desenvolvida toda a física de átomos e de moléculas. Tá? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!